A expectativa é que o Renato dê um passo e volte ao tricolor gaúcho. Time português recusando a oferta do Vasco. Atualizações sobre o atacante Marino Inestrosa, porque tem mais 2 clubes brasileiros interessados na sua contratação. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Porque nas últimas horas, de fato, uma grande surpresa tomou conta dos bastidores do nosso Cruz Maltino. Foi uma informação, amigo torcedor vascaíno, referente a Renato Portaluppi e Grêmio. Hoje o Grêmio vive um momento de grande instabilidade, se tratando do seu técnico. O Grêmio hoje tem, amigo torcedor vascaíno, Luiz Castro como seu treinador, português que fez um trabalho lindo, de fato, podemos falar assim, no Botafogo, um trabalho grandioso no clube carioca, rival do Vasco da Gama, e foi logo em seguida para a Arábia, trabalhar com o Cristiano Ronaldo, e voltou agora ao futebol brasileiro para comandar o Grêmio. No Grêmio, porém, ele não está muito bem. Os números do Luiz Castro no Grêmio, inclusive, são ruins. Ele tem 35 partidas, 9 derrotas, 11 empates, ou seja, 20 jogos sem vencer e 15 vitórias. Números melhores do que o do Fernando Diniz do Vasco, do que o do Renato no Vasco da Gama, mas números abaixo ainda da média do futebol brasileiro. Olhando o Campeonato Brasileiro, inclusive, hoje o Grêmio está ali, pertinho do Vasco. O Vasco é o 17º na zona do rebaixamento com 20, o Grêmio é o 16º com 21. Então a situação hoje do Grêmio não é confortável e a pressão para o Luiz Castro no Grêmio é forte. Se você olha para o Vasco hoje e vê o Renato Gaúcho pressionado no cargo, aqui, lá no Grêmio, também o Luiz Castro é um técnico pressionado no comando técnico da equipe gaúcha. E qual é a informação? O amigo Leonardo Baran trouxe aí nessas últimas horas a informação que Renato Gaúcho é um nome que vem ganhando força no Grêmio caso a situação piore no Vasco da Gama. A expectativa é que o Renato dê um passo e volte ao tricolor gaúcho, o clube no qual ele fez história e é um dos maiores ídolos, inclusive, da história do Grêmio. Então, a informação é essa, o Grêmio tá de olho em Renato, O Renato tem também, amigo torcedor Cruz Maltino, no Grêmio, um ponto de segurança, uma zona de conforto, sabe muito bem que diante, amigo vascaíno, de uma situação ruim no Cruz Maltino, poderá surgir esse caminho no clube gaúcho. A ver, vamos acompanhar, vamos ficar de olho, sem dúvida nenhuma, qualquer novidade eu vou trazendo para vocês. Hoje a situação do Renato não é a mais confortável possível, a gente vem apurando sempre com o passar do tempo e o que eu tenho para trazer a vocês é: Renato é o técnico do Vasco, sim, se mantém no comando do Vasco da Gama, sim, mas é uma grande incógnita. Hoje ele está no Vasco da Gama por aquilo que lhe foi prometido. Foi feita uma promessa ao Renato Gaúcho de reforços. A diretoria Cruz Maltina prometeu ao Renato Gaúcho que vai ao mercado nessa próxima janela de transferências contratar. E é por isso que até o momento ele fica no Vasco. Em nenhum momento passou pela cabeça da diretoria demitir o Renato Gaúcho, mas passou na cabeça de Renato Gaúcho pedir demissão do Vasco da Gama. Então foi prometido reforços ao técnico Cruz Maltino e o Vasco terá que entregar essa promessa ao Renato Gaúcho na próxima janela de transferência. Amigo, não entregando, não tenha dúvidas, Renato sairá do Vasco. E o Grêmio surge como a grande equipe que poderá abraçar o seu treinador e grande ídolo da sua história. Você aí é favorável a uma saída de Renato? Talvez muitos fiquem felizes com essa informação, tendo a possibilidade de Renato Gaúcho deixar o comando do nosso Cruz Maltino. E o Vasco fez proposta pelo atacante nigeriano Abraham Marcos, jogador de 26 anos de idade que defende o Estrela Amadora. Informação divulgada pelo jornal A Bola dá conta de que o Estrela Amadora recusou a primeira oferta do Vasco. A operação ainda apresenta cifras distantes daquela que o Estrela Amadora entende ser necessário para que o negócio avance. O Vasco, através do Admar Lopes, executivo de futebol português, observa o Abraham Marcos desde a janela de janeiro. Na oportunidade não apresentou proposta, agora com oferta oficial que ainda não foi suficiente. A temporada do Marcos com a camisa do Estrela Amadora de 31 partidas, 5 gols e 6 assistências, atacante que pode jogar pela ponta direita ou ponta esquerda, a operação vai precisar girar em valores acima dos 4 milhões de euros. Só para completar, registrar que o Abraham Marcos tem contrato com o Estrela Amadora até 2028 e também está na mira de clubes europeus, o que pode dificultar a situação Cruz Maltina. Hoje a informação que também veio de lá e veio também de São Paulo é que o Grêmio e o São Paulo, duas equipes aí de Série A do Campeonato Brasileiro, estariam negociando
com o empresário de Marino Hinestrosa. Pois é, né? As duas equipes aí estariam interessadas na contratação do jogador. O mais interessante é o seguinte, o São Paulo e o Grêmio, né, eles entendem que o Marino ainda pode voltar a atuar em alto nível, entendem que o jogador não se adaptou ao Vasco da Gama, né, não conseguiu desempenhar o futebol que ele desempenhava lá no Atlético de Medellín, né, na Colômbia, mas tem um detalhe, né, parece que os dois clubes, tanto o Grêmio quanto o São Paulo, hoje não estariam dispostos a pagar pelo Marino Hinestrosa, né? Parece que as duas equipes gostariam de fazer um empréstimo com opção de compra. Muitas vezes que o Vasco vem fazendo aí nas últimas janelas, né? O Vasco está irredutível, o Vasco não aceita negociar por empréstimo, ou vende o jogador ou faz uma troca por outros atletas. Então essa é a situação de momento no Vasco, né? O Vasco entende que o Marino é uma boa moeda de troca, é um bom ativo, mesmo não tendo jogado bem no Vasco, é um jogador que pode render frutos, né? Pode render aí financeiramente algo importante nessa janela para o Vasco da Gama. Então Grêmio e São Paulo conversando, negociando, a qualquer momento a gente pode ter aí novidade sobre a saída do Marino Hinestrosa. Hora de falar sobre o Vasco, que tem novo patrocínio master. Depois de semanas de idas e vindas, Vasco e Sporting Bet se acertaram. A Sporting Bet vai assinar um contrato com o Vasco até dezembro de 2027. No restante dessa temporada serão 25 milhões de reais fixos, 5 milhões de marketing, 25 milhões de reais em performance comercial e outros 15 milhões de bônus esportivos. Para o ano de 2027 estão garantidos 35 milhões de reais fixos, mais 10 milhões em marketing. Tem 35 milhões de acordo com a performance comercial e mais 15 milhões de bônus esportivos. Importante registrar que o Vasco não tinha patrocínio master desde a virada do ano, e esse era um dos grandes incômodos na atual diretoria, que precisa de dinheiro de forma desesperada. Para completar, em relação a Sporting Bet e Vasco, há uma cláusula no contrato que permite às duas partes a rescisão de forma amigável, sem nenhuma multa, se o Vasco for de fato comprado. Marcos Lamack e Pedrinho têm negociações avançadas. Se a partir da compra do Lamack ele entender que o patrocínio é ruim, ou a Sporting Bet achar que não vale mais a pena ficar, a rescisão pode acontecer sem qualquer pagamento. Falando um pouquinho sobre contratações, porque dois crias da base do Vasco que hoje estão voando, né? Estão realmente estando muito bem lá na Liga dos Estados Unidos. Parece que tiveram seus preços, seus valores de mercado estipulados pelas equipes que eles atuam lá nos Estados Unidos. Estamos falando de Gabriel Peck e Evander, né? Os dois jogadores aí, um que vem sendo um dos artilheiros da MLS, que é o Gabriel Peck, pelo Los Angeles Galaxy, e o outro que é o Evander, né? Que é um camisa 10 clássico, foi eleito o melhor jogador agora da última temporada da Liga Americana de Futebol, e parece que as duas equipes estão pedindo valores praticamente idênticos aí pela liberação dos atletas, cerca de 10 milhões de euros ali, né? Mais ou menos ali entre 60 e 70 milhões de reais cada um desses jogadores. Eu sei que hoje, se você me perguntar se o Vasco teria condições de pagar esses valores, hoje, na atual situação, com o Pedrinho e o clube associativo no controle da SAF vascaína, esquece, sem possibilidade alguma. Mas com a chegada agora de capital, com a chegada de investimento, com a chegada do empresário da família Lamack no controle da SAF vascaína, tudo muda de cenário, né? A gente está falando de dinheiro novo, está falando de capital de investimento, a gente está falando de também visar o futuro, né? Você traz um Evander, que é jovem, um Peck que Evander arrebenta por aqui, tem potencial de revenda, tanto para o futebol europeu, quanto para o futebol mexicano, até mesmo para o futebol brasileiro ou para os Emirados Árabes. Então, empresários e investidores veem aí com bons olhos a possível chegada desses dois jogadores, crias da base do Vasco, com muita identificação com o clube e que com certeza poderiam somar, né, e adicionar um padrão tático e técnico para a equipe vascaína muito grande aí ainda nesse ano de 2026. Falando em saídas, hoje tivemos a informação que uma equipe mexicana fez uma proposta para tentar tirar o volante Hugo Moura do Vasco da Gama. Estamos falando da equipe mexicana do Pumas. Pois é, o Pumas entrou em contato com o empresário do Hugo Moura, fez ali, né, uma proposta de compra do jogador, né? Parece que quer levar o jogador em definitivo. O empresário do Hugo Moura levou essa proposta aí à diretoria vascaína, que nesse momento está analisando ali, está entendendo se vai ou não liberar o jogador. Se você me perguntar, Mário, liberaria o Hugo Moura? Irmão, eu liberaria, desde que o Vasco vá ao mercado contratar um volante, né? Desde que o Vasco vá ao mercado trazer um jogador para a posição, né? Por mais que o Hugo Moura não seja um craque, não seja um bom jogador,
o Vasco não pode sair liberando todo mundo e não trazendo ninguém, né? Não trazendo jogadores aí como peças de reposição. Mas, se você me falar, o Vasco vai trazer um jogador aí melhor que o Hugo Moura, vai trazer um jogador para a posição de primeiro volante, eu, sem sombra de dúvida, liberaria o Hugo Moura agora. Pode ir, por mim não vai fazer falta. Outro jogador aí que o Vasco também vem recebendo algumas propostas, né, algumas sondagens, é o lateral esquerdo Lucas Piton, né? Essas sondagens vêm se intensificando, vêm aumentando e provavelmente já na próxima semana o Vasco deve receber uma proposta formal e final pela saída do lateral esquerdo, que também não deve continuar no Gigante da Colina. Temos outros jogadores aí que o Vasco também pretende negociar, como o volante Tietê, como o atacante Marino Inestrosa, enfim, o zagueiro Saldívia pode ser mais um de saída do clube. A gente vai ver essa projeção, essa continuação das saídas aí no decorrer aí das próximas semanas. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço, galera. Fui!